Sejam bem-vindos, está no ar mais um programa Minha Vez, contando com a participação animada da galera do IABC. E os números são estarrecedores. A cada dia, você sabia, surgem cerca de 400 novos sites pornográficos na internet. São 60 milhões de usuários e as pesquisas indicam que os principais consumidores são rapazes com idade entre 12 e 17 anos. Não pense você que isso é apenas um problema para os moços. As mulheres representam 20% desse mercado negro. O programa de hoje vai pegar fogo. O tema, pornografia. Está no ar, Minha Vez. E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos. Estamos mais uma vez começando o nosso programa e eu quero apresentar logo de cara o nosso convidado especial que vai nos ajudar a discutir esse tema tão polêmico, tão quente e tão controverso. O Wesley Zukovski, ele é formado em teologia, pós-graduação em pedagogia. E se você não se lembra, ele também é apresentador do programa Comportamento aqui da Novo Tempo. Pastor Wesley, uma alegria tê-lo aqui conosco. A sua saudação para o pessoal. Olá, meu amigo. É muito bom estar com você mais uma vez aqui na TV Novo Tempo. E olha, o tema de hoje, como eu falei, é um tema quente. É um tema controverso. A molecada aqui, eles estão ansiosíssimos. Mas olha, os números aqui são estarrecedores. E eu quero chamar você, quero mais uma vez, vou jogar na tela algumas imagens com os números que eu falei na abertura, porque eu quero que você veja o quão perigoso e o quão grandioso é essa questão da pornografia. Vamos lá. Eu disse para vocês que a cada dia, aproximadamente 400 novos websites pornográficos são abertos na internet, a partir de lugares como a Tailândia e Rússia. Eu falei também que 60 milhões de usuários todos os dias acessam a pornografia. Quem são os principais consumidores? Como você está vendo aí na tela, rapazes entre 12 e 17 anos. Nós temos aqui rapazes entre 12 e 17 anos. Levante a sua mão se você tem entre 12 e 17 anos. Não se você é um consumidor, obrigado, muito bem. Mulheres. As mulheres representam no mundo da pornografia 20% desse mercado. E olha, uma estatística que eu não falei, mas eu quero lançar ela logo aqui, tem a ver com a audiência, frequência. Primeiro lugar em audiência na internet, Facebook. Segundo lugar, site mais acessado, YouTube. E em terceiro lugar é um site adulto. Logicamente que eu não vou divulgar que site que é, mas a pesquisa dizia que esse site adulto era o terceiro site mais visitado da internet, com cerca de 350 milhões de visitantes por mês. É muita gente, é muita coisa. Alguns números para você que é pai agora, preste atenção. Diariamente, 47% das crianças conectadas à internet recebem mensagens pornográficas. A idade média para ver a pornografia pela primeira vez, essa pesquisa diz que é aos 9 anos de idade. E o último dado estatístico que eu quero mostrar para você é o fato de que existem 3 vezes mais lojas de material adulto do que restaurantes da maior rede de fast food. É um número muito grande. Wesley, você já tinha escutado falar sobre esses números tão grandes e tão vastos da pornografia? Não tinha noção disso. Assustador. Assustador. Meninos, antes da gente entrar no tema propriamente dito da pornografia, vamos para os nossos telespectadores aqui deixar uma coisa clara. Biblicamente falando, o que é o sexo? Eu quero que vocês expliquem para mim o que é que Deus fala sobre o sexo, quais são as características. Eu já tenho aqui, junto com Wesley, uma resposta, uma ideia, mas vamos deixar vocês falarem um pouco. Quem vai ser o primeiro corajoso, primeira corajosa a falar? Vamos lá.
Bom, o sexo é um presente que Deus deu para o casal. É uma coisa muito íntima e que envolve muito sentimento. Então é uma coisa muito especial entre dois. Ok, entre duas pessoas, que deve ser feito em que momento? Após o casamento. No microfone, vamos lá, fala aqui, quem fala aí, Miqueias? Após o casamento. Após o casamento. Então vamos lá, duas pessoas, após o casamento. Mais alguma observação? Podemos jogar na tela? Fica ligado. Vamos lá, olha o que diz. A Bíblia diz que o sexo deve ser feito dentro do contexto do casamento, de forma heterossexual, ou seja, homem e mulher. É um momento de intimidade entre essas duas pessoas e, logicamente, como a Gabi falou logo de cara, o sexo foi um presente que Deus deu para o ser humano. O sexo é bom, não há nada de pecaminoso nele quando feito dentro dessas características. Fora disso, olha o que aparece aí na tela, uma imagem do proibido aí. Qualquer coisa fora dessas características não é aprovado, não tem o aval da palavra de Deus. E agora eu quero perguntar, lançar aqui para a galera, mais uma pergunta, ou talvez um comentário sobre a pornografia. A Dani me fez uma pergunta antes da gente começar a gravar. Eu queria que ela repetisse essa pergunta. Dani, fala você, ao invés de eu falar, fala você. Qual foi a sua pergunta? O que pode ser considerado pornografia? Excelente pergunta. E aí, moçada, o que pode ser considerado pornografia? Alguém quer se arriscar? Uma pergunta mais técnica, mais difícil? Vamos jogar essa batata quente para o Wesley, então? E aí, Wesley, o que pode ser considerado pornografia? Pornografia, há 30 anos atrás, talvez fosse apenas a ideia de imagens, de atividades ou que insinuassem o sexo em revistas. Porque talvez naquela época essa fosse o único meio, a única fonte de pornografia. Agora, ampliando esse conceito para hoje, eu poderia dizer que a pornografia ela é uma representação de um ato sexual ou de atividade sexual ou de insinuação sexual representada seja por imagem ou por ideias ou por palavras ou por conversações. É uma representação do sexo. Então, isso, para mim, é pornografia. Agora, existe uma diferença, por exemplo. O filho pode falar assim, meu pai e minha mãe têm relações sexuais. Essa informação não é uma pornografia. Agora, se o filho fala assim, se ele vai representar o que seria imaginariamente a relação sexual do pai com a mãe a partir desse momento, passa a ser uma pornografia e, consequentemente, algo danoso à ética e à moral e ao respeito para com as pessoas. Prejudicial, então, na vida. Aí começa a ser prejudicial, porque relações sexuais todos sabem que os casais têm. A partir do momento que você passa a representar isso, de qualquer forma, de qualquer maneira, começa a ser a pornografia. E o que o Wesley falou bate um pouco com a definição que eu tenho aqui do dicionário do que é pornografia. Tome nota. Pornografia, representação por quaisquer meios de cenas ou objetos obscenos destinados a serem apresentados a um público e também expor práticas sexuais diversas com o intuito de despertar o desejo sexual no observador. Dani, está aí a resposta da sua pergunta. O que pode ser considerado pornografia, como o Wesley falou e complementando a ideia, se tem um interesse ou uma motivação de despertar o interesse, o desejo sexual no observador, pode ser considerado então material pornográfico. E agora a pergunta é, alguém aqui conhece um amigo, uma amiga, um primo, não precisa de identificar para não comprometer, alguém que já enfrentou dificuldades com esse assunto, pornografia? Alguém gostaria de contar algum relato aqui? Talvez um amigo, talvez uma amiga, uma menina, como a gente viu, 20% das mulheres também têm acesso à pornografia. Quem quer falar? Ultimamente tem acontecido de pessoas casadas já procurarem a pornografia e muitas vezes deixarem a esposa ou o esposo fugindo para o meio da pornografia mesmo, em sites de internet, revistas. Ok. Quantos de vocês, eu vou reformular a pergunta para eles criarem mais coragem, Wesley. Quantos de vocês têm algum amigo ou amiga que já acessou pornografia? Levanta a mão, deixa eu ver. Não você, um amigo ou uma amiga. Pode levantar uma mais tranquilo que você sabe. Olha aí, ó, quase todo mundo. E o que esse amigo ou amiga falou? Ele teve vergonha de falar isso para vocês ou não? Falou numa boa. Eu acessei mesmo, tal, eu acesso diariamente.
Como é que foi isso? Ou foi uma coisa assim acidental? Aí eu tenho um colega que ele não tem vergonha, ele fala mesmo que acessa. O cara é cara dura, então. É Ele cara acessa, dura. vê e não tá nem aí. Acha que Ele não tem não tá problema. nem aí, ele fala que acessa, ele acha que não tem problema nenhum. Ele acha que pode, que não prejudica a vida dele em nada, Miqueias? Não, assim, ele já viu palestras que ele já falou que já viu que fala que prejudica, mas ele fala que não consegue parar porque ele fala que é um vício. Ah, então peraí, aí a história já é diferente, então. Então ele acessa a pornografia, ele assiste, mas ele não tem mais o controle, ele já perdeu o controle e ele não consegue se livrar disso. Isso. E o que você falou para ele, Miqueias, quando você ficou sabendo dessa história? Por essa você não esperava. É. E aí, o que você falou pro seu amigo? Aí eu falei pra ele tentar parar porque não era uma coisa que Deus aprova, é uma coisa que é um pecado fazer. Eu falei Ok. isso. O que mais que a gente poderia dizer para esse amigo do Miqueias? Vamos dar um nome para ele aqui. Vamos chamar ele de quê? Joãozinho. Joãozinho. Imagina que o Joãozinho tem um problema com a pornografia, amigo do Miqueias. E aí, o que a gente pode fazer para ajudá-lo? Bom, para mim não é só falar que tem que parar. Tem que dar mais orientações e também dar outras opções para ele fazer no lugar de ver as pornografias. Outras opções. Ok. Não falar apenas para parar. Ok. Alguém quer dar mais uma sugestão? Levanta a mão. Carol, eu vou pedir para você o seguinte. Você vai começar o próximo bloco, então, dando a sua sugestão, a sua dica para ajudar o nosso amigo Joãozinho. E você? O que diria para o Joãozinho para ajudá-lo? No próximo bloco, nós vamos voltar exatamente avaliando quais são os perigos da pornografia. Será que ela é prejudicial? Sim? Não? E se é prejudicial, o que a gente pode fazer? Que orientações a gente pega da palavra de Deus para se livrar desse problema? Programa Minha Vez, dá um tempo e volta já. Fica aí. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Minha Vez e nós temos aqui hoje, além da presença da moçada, para discutir esse assunto, o Wesley Zukovski, que é o diretor-geral aqui do IABC, onde estamos gravando esse programa. Nós terminamos o primeiro bloco falando um pouco sobre que conselhos nós daríamos para o nosso amigo Joãozinho, que está sofrendo com o problema da pornografia. E a Carol levantou a mão exatamente no momento em que eu falei, segura, que no próximo bloco nós vamos retomar esse assunto, então eu já quero jogar a palavra para ela. Carol, e aí? O que você vai falar para o Joãozinho, pobre coitado, que quer se livrar da pornografia e não está conseguindo? Qual é o seu conselho, a sua dica para ele? Eu acho que é importante nós falarmos para ele que, em relação a buscar a Deus, porque realmente não é algo fácil. Eu tenho uma amiga que já passou por isso, e ela relatou com dificuldade para mim que não era fácil ela largar. É um vício que te prende, quando você vê, você já está fazendo aquilo que não deveria. Então, buscar a Deus é muito importante porque Ele nos fortifica. O que a gente poderia dizer para ajudar essas pessoas que querem se libertar, mas não estão conseguindo? A pornografia, quando uma pessoa tem esse tipo de problema, talvez o primeiro passo é a conscientização. Talvez há uns 20 anos atrás foi feito um estudo nos Estados Unidos com eletrodos ligados ao cérebro da pessoa, ao qual foi mostrado imagens pornográficas. Como já se sabe que o nosso sistema nervoso ele funciona por impulsos elétricos, quando uma pessoa foi colocada diante dela imagens pornográficas, houve uma quantidade muito exagerada de impulsos elétricos. Por quê? Porque isso significava que o cérebro não assimila de forma natural esse tipo de cena. A mesma reação do cérebro pode acontecer diante de um acidente terrível ou diante de uma situação inusitada. Então esse é um primeiro ponto. As pessoas que começam a se expor diante de cenas pornográficas, elas desencadeiam um processo neurológico que pode começar não só a prejudicar o seu sistema nervoso, o seu sistema emocional, mas também aí a se tornar um vício. Então a pornografia realmente ela é uma coisa antinatural para o nosso cérebro.
Deus não nos preparou para isso. Muito embora você encontre no texto sagrado muitas citações de orientações nessa questão do sexo, dizendo assim, não descobrirás a nudez de não sei quem, não descobrirás a nudez de não sei quem. Deus vai colocando ali da vizinha, da mãe, da tia, da sogra, qualquer mulher, qualquer pessoa que não é a sua esposa, a Bíblia deixa bem claro, não descobrirás a sua nudez. Por quê? Porque dentro do plano de Deus, do plano divino, olhar a nudez de alguém é apenas do seu cônjuge. Existe abertura apenas para isso. De mais ninguém, nem ao vivo, nem em fotos, nem imagens, nem representações e nem ideias. E aquilo que o Wesley falou é uma verdade. No passado, enquanto você só tinha pornografia de forma impressa em revistas, hoje em dia você tem praticamente todo tipo de veículo de mídia que está divulgando e propagando a pornografia. Sites, vídeos e até músicas que estão, de certa forma, propagando e estimulando a pornografia, porque existem músicas que estimulam sexualmente, muitas músicas de funk, se você parar para pensar, a própria letra, ela já é um estímulo, ela tem um cunho totalmente pornográfico. Eu me lembro de um período em que eu dava aulas no Rio de Janeiro e um dos meus alunos era um médico e ele comentou comigo que uma das dificuldades que ele enfrentava no posto de saúde onde ele trabalhava eram que muitas vezes ele recebia ali para ajudar e para consultar meninas que vinham de bailes funks e ele perguntava para essas meninas o seguinte, mas você está grávida, você é tão nova, o que aconteceu? E elas simplesmente falavam o seguinte, olha, eu não sei nem quem é o pai. Mas como você não sabe quem é o pai, para você engravidar você tem que ter uma relação sexual. Ah, eu fiquei grávida no trenzinho do baile funk. Então, a própria música do baile funk, ela tem um cunho pornográfico, não estou me referindo aqui a todas elas, mas eu sei que existem muitas músicas que fazem isso e propagam isso, e eu me lembro dessa história, nunca mais consegui me esquecer, porque isso é um problema nos dias de hoje. A pornografia está espalhada, e como a gente viu no início do programa, onde você olha, tem um conteúdo sexual, tem um estímulo sexual. Bom, nós já falamos aqui, Wesley, nós já falamos sobre a questão dos problemas, malefícios da pornografia. Ficou bem claro que o primeiro malefício, Miqueias citou o amigo dele, a Carol citou a amiga dela, relatando o problema que eles ficaram viciados. Que mais? Será que o único problema da pornografia para a nossa vida é o vício? Ou tem mais coisa? O que mais que a pornografia pode nos trazer no nosso relacionamento ou dificultar? Que tipo de malefício a pornografia traz para nós? Mariana? Eu acho que a pessoa também começa a se sentir suja. Então você vai ter dificuldade em ficar próximo de Deus na sua comunhão, porque você vai sentir, não, poxa, eu faço tanta coisa e agora eu vou aqui orar, conversar com Deus. Eu acho que também a pessoa fica mal por isso. A gente poderia dizer então que uma pessoa que tem acesso à pornografia, ela fica com sentimento de culpa? Ela fica com sentimento de culpa e ela tem justamente esse tipo de reação. O sentimento de culpa a afasta de Deus. Ela já não se sente mais próxima de Deus porque ela não se sente adequada para estar ao lado de Deus. Então, com certeza, a pornografia começa a aumentar a ruptura no relacionamento do ser humano com Deus. Quando eu pesquisava sobre esse assunto para fazer o programa, eu descobri, entre outras coisas, uma pesquisa feita por um doutor da Universidade do Utah, nos Estados Unidos, que ele diz o seguinte: um dos problemas da pornografia é que, abre aspas, ele diz, a gravidez de adolescentes e as doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, são totalmente inexistentes no mundo da pornografia, dando uma falsa impressão de que os comportamentos retratados ali não têm nenhuma consequência negativa. Quem falou isso foi o Dr. Victor B. Klein, professor da Universidade do Utah. Ou seja, a ideia para ele é que quando você começa a ter acesso à pornografia, você começa a criar expectativas que não são reais. Você começa a ver tudo aquilo e eles apresentam, logicamente, homens e mulheres bonitos, aonde não existem doenças, aonde não existem problemas, e as pessoas que começam, então, a acessar a pornografia, elas começam a criar essas expectativas. Querem fazer exatamente como nos filmes, nas fotos, e a gente sabe que no mundo real não é assim que as coisas funcionam. Entre quatro paredes, um homem e uma mulher, não existe toda aquela parafernália, aquelas coisas que o mundo da pornografia pinta. Aquilo ali é mentira, aquilo tudo é armação. E aí você traz isso para dentro da sua vida, querendo viver aquela realidade, ter aquele mesmo tipo de sentimento e você não consegue. Acaba frustrado. E aí, um outro problema, Wesley, são o quê? Dificuldades nos
relacionamentos. Porque veja, Paulo, quando a pessoa começa a visualizar essas imagens pornográficas, na cabeça dela, ela vê as pessoas como objetos sexuais. Um homem que se casa com a mulher, ela vai ver a mulher como apenas um objeto sexual. Ele não consegue mais ver a mulher como um ser completo, com uma parte física, emocional, espiritual, social e outros fatores que estão aí relacionados com a pessoa. Ele simplesmente olha a pessoa como objeto sexual, ou seja, tem uma imagem totalmente deturpada. E isso aí, com certeza, prejudica os relacionamentos. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando em casa, você já ouviu histórias de pessoas, talvez casamentos, como foi mencionado aqui, casamentos em que não conseguiram resistir exatamente por causa do problema da pornografia. Wesley, eu queria te fazer uma última pergunta, pedir uma última coisinha para você. Que conselhos a gente pode buscar ou princípios da palavra de Deus sobre esse assunto, sobre a pureza sexual? Que tipo de informação Deus deixou revelado na sua palavra para que nós pudéssemos, como seus filhos, nos proteger e nos resguardar da pornografia? Eu quero ler um texto bíblico. Esse texto bíblico, para mim, ele é a base principal ao se avaliar o contexto da pornografia. É um texto muito conhecido, Filipenses capítulo 4, versículo 8, e aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável, decente. Essas palavras, elas são muito claras em relação ao que deve ocupar a nossa mente. Aquilo que você vai fazer é puro, é decente, as pessoas respeitarão, você pode falar para todo mundo o que você fez, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Então esse tem que ser o critério. Agora, se você, por exemplo, está acessando sites pornográficos e se sente dependente e não consegue se conter e fica clicando para abrir essas páginas com imagens indecentes, você com certeza precisa de ajuda. E talvez deva até buscá-la num psicólogo, num conselheiro. Porque se você continuar nesse caminho, você infelizmente vai ter uma vida muito comprometida. Você precisa começar a desenvolver a disciplina própria. Se a internet é a sua fonte da pornografia, por que não aprender a viver sem ela? As pessoas precisam de internet para viver? Até pouco tempo nós não tínhamos internet e ninguém morria por causa disso. Exatamente. Você pode tomar decisões como essa. Eu visitei um amigo meu uns tempos atrás, não por questão de pornografia, mas ele falou para mim: pastor, na minha casa não tem televisão, não tem internet por opção minha, porque eu não quero gastar tempo com essas coisas. Ele é um profissional, trabalha e vive a vida feliz sem esses equipamentos. Então esse pode ser um passo de coragem. Você abrir mão dos elementos da tecnologia que lhe trazem as imagens pornográficas. Você tem que ser drástico. A pornografia é drástica. Tomar uma decisão e seguir adiante. A pornografia é drástica. Ela acaba com você, acaba com a sua mentalidade e acaba com a sua imagem do ser humano. Então, se você quer vencê-la, você também tem que ser drástico. Tenha coragem. Não seja um frouxo, um mole que se deixa levar pela circunstância ou pelo vício que você tem. Tome um passo, tenha coragem. Abandone isso e ocupe o tempo com coisas saudáveis. Encha a sua mente com coisas boas. Nós terminamos esse programa com esse conselho para você, Filipenses capítulo 4, verso 8. E olha, você que tem conseguido vencer essa batalha contra a pornografia, parabéns. Eu queria que você soubesse que Deus se alegra muito com a sua força e com a sua fidelidade e pureza. E é você que está sofrendo com isso, como Wesley colocou, você que não está conseguindo se libertar, busque a Deus. Busque a Deus e peça que Deus vai lhe fortalecer e Deus vai lhe dar a vitória. E peça ajuda também a um conselheiro. Não tenha vergonha, você não é o único que está sofrendo com isso. O que é importante é você não desistir de lutar. Deus lhe dará a vitória. Wesley, muito obrigado por sua participação. Meninos e meninas, obrigado porque vocês estiveram aqui conosco. Você que está nos acompanhando em casa, lamentavelmente nós já chegamos ao final de mais um programa Minha Vez, mas semana que vem nós estamos de volta. Eu vou pedir para o Wesley fazer uma oração por nós aqui e por vocês aí em casa também, e então nós vamos concluir esse programa. Por favor, Wesley, ore por nós. Vamos orar. Bondoso Pai, obrigado, Senhor, por essas orientações da Tua Palavra, pelas informações que recebemos aqui e pela possibilidade de aprender um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Senhor,
Ajude a cada jovem, cada adolescente, cada pessoa que acompanhou esse programa. Se algum deles, em alguma situação, teve dificuldades com esse assunto, que eles possam seguir o teu conselho. Manter a mente pura, buscar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é digno, aquilo que é decente, e assim ter uma mente e um cérebro limpos, purificados pelo teu poder, dessa forma poder ter uma vida feliz, um coração e uma consciência em paz. Isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final. Semana que vem tem mais. A gente se vê. Forte abraço.